Vamos para Mateus, irmão. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23, que eles gostam de citar esse texto, né? Com quem que Jesus estava conversando? Nós precisamos perguntar isso, fazer perguntas para o texto, né? Quem escreveu, para quem escreveu, com quem estava conversando e por aí vai. Aqui no capítulo 23 de Mateus, Jesus está falando com fariseus. Todo o contexto, tá? É com fariseus. No versículo 23, ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o bom senso, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Com quem que Jesus estava conversando? Com fariseus. Muito bem. Fariseus são judeus ou são gentios? São judeus. Muito bem. O dízimo que eles estavam entregando era dinheiro ou alimento? Dinheiro ou alimento? O dízimo que eles estavam entregando era alimento, temperos, ou seja, coisas mínimas, temperinho para colocar no alimento. Então, não era dinheiro, era alimento. Jesus está falando com fariseus. Muito bem. Ele disse para não omitir o dízimo. Mas por que Jesus disse que não era para omitir o dízimo? Essa é fácil. Me desculpa o pessoal que defende a imposição do dízimo, mas essa é fácil. Jesus disse isso exatamente porque aqui ainda o templo estava funcionando. Tinha funcionários, levitas trabalhando, gente que precisava comer. Enquanto o dízimo estava em operação, precisava pessoas trabalhar nele. Essas pessoas, levitas, não receberam herança em terra e desde os tempos mais remotos, os tempos antigos da repartição das terras de Israel, todo mundo sabia que levita, trabalhador de templo, tinha que receber doação de alimento para poder se alimentar, para poder comer. Então aqui Jesus não está favorecendo o levar dinheiro a líderes religiosos, a Anás e Caifás, ou Anásis e Caifáses. Jesus aqui não está favorecendo pessoas enriquecerem líderes religiosos. Aqui, Jesus está ensinando que eles deviam prestar atenção em coisas mais importantes, como o bom senso, o equilíbrio, a misericórdia ao próximo, a fé em Deus, sem omitirem o bom costume de levar mantimento a pessoas que precisam. A preocupação de Jesus aqui não era com enriquecimento de líderes religiosos. Não. A preocupação de Jesus aqui era em que havia pessoas precisando de alimento. A preocupação era com gente e não com o sistema. Jesus aqui não promoveu a continuidade do sistema. Ele aqui está promovendo o bom hábito de você entregar daquilo que você tem, com as possibilidades que você tem, uma ajuda àquele que está precisando, ao teu próximo, que precisa se alimentar. Tá certo? Aí depois, no ano 70, o templo foi destruído e com certeza se Jesus fosse abordado depois desse episódio, ele não diria isso. Você pode ter certeza que não. Tá certo? Então vamos para o contexto, gente. Aqui Jesus não está promovendo o dízimo, ele está preocupado com gente que precisava comer. Tá certo? Aí o pessoal vem e fala o seguinte: irmão, mas peraí, rapaz. Você está esquecendo do texto áureo, do texto principal. Malaquias 3,10, rapaz. Malaquias 3,10, a partir do 8, está escrito lá, foi uma palavra de Deus. É a Bíblia é a palavra de Deus, irmão. Está escrito lá que você não pode roubar ao Senhor. Então vamos lá, vamos para Malaquias. Porque em Malaquias 3 é o texto que mais batem, não é verdade?
E a gente vai para Malaquias 3. A gente não teme em ler os textos que vocês nos sugerem, tá? Então vamos lá. Malaquias capítulo 3, versículo 10, está escrito assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Olha que coisa incrível, aqui no texto já está sendo dito que era mantimento. Malaquias capítulo 3, errei. Malaquias capítulo 3, versículo 10, está dizendo que dízimo era alimento. Ah, mas já existia dinheiro naquela época? Não, então é lógico que ia ser mantimento. Queridos, já existia dinheiro, tá? Mas isso a gente vai provar daqui a pouco. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui a respeito de Malaquias capítulo 3, versículo 10, é que esse texto não é para a igreja. E a gente consegue provar isso no próprio livro de Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Olha só o que está escrito. Lembrai-vos da lei de Moisés. É interessante lembrarmos, tá, que a Bíblia aqui não era dividida em capítulo e versículo. Isso foi um evento posterior. A Bíblia era feita toda corrida. Não tinha capítulo, não tinha versículo. Era toda corrida. Então, alguém poderia usar, né? Mas está em outro capítulo aqui, está no capítulo 4. Então já é outro assunto. Não, é o mesmo assunto, tá? Então, capítulo 4, versículo 4. Agora a gente tem essa facilidade, porque foi para isso que foi inventado os capítulos e versículos da Bíblia, para facilitar a sua leitura, embora às vezes prejudica, tá? Mas o versículo 4 diz assim, ó: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel. Gente, tá fácil demais. Não é para a igreja, foi para Israel. Não era dinheiro, era alimento. Não era um cuidado de Deus para que o sistema, tá? Todo o sistema do templo. Deus nunca foi preocupado com o sistema. A lei apontava para algo melhor. E esse algo melhor veio e é Jesus. Então, partindo de Deus, Deus nunca se importou com protocolos. Tanto é que uma vez Davi foi lá, pegou os pães que estavam no templo, quebrou uma regra gravíssima, mas era para quê? Para alimentar-se. E Deus, vendo isso, não fulminou Davi e nem os seus homens. Então, Deus não é o Deus de protocolos, de cerimônias, de rituais. Isso acontecia no Antigo Testamento apontando para a graça, apontando para Cristo. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, tá certo? No texto está sendo dito que o dízimo, mesmo aqui em Malaquias, não tem nada a ver com a igreja. Era lei para Israel, tá certo? Então vamos lá, mas eles usam também outro texto. Eles dizem que é algo divino e por ser algo divino tem que ser mantido, tá? E não tem conversa. O dízimo é algo para nosso tempo e a gente tem que fazer. Tem pastor que diz isso. Então nós vamos ver uma coisa. Vocês pastores que impõem o dízimo, vocês pregadores que promovem a atualidade do dízimo e, por que não dizer, a obrigatoriedade do dízimo. Já que vocês estão resgatando o dízimo que é da lei, trazendo para a graça, vocês deveriam fazer da forma correta. Então nós vamos citar aqui um texto que quebra qualquer religioso, impostor e impositor do dízimo. Tá? Vamos lá para Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Deuteronômio capítulo 26, versículo de número 12. Um texto importantíssimo. O que o texto vai dizer? Vamos lá. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro,
ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. A cada 3 anos, a totalidade do dízimo era para órfão, viúva e estrangeiro. Qual pastor de denominação que você conhece que prega o dízimo, que uma vez a cada 3 anos pega todos os dízimos que recebem uma vez por mês, a totalidade deles, ajunta tudo, faz um montante e sai distribuindo para órfão, viúva e estrangeiro, gente necessitada? Eu não conheço ninguém. Se vocês conhecem, eu peço que vocês comentem. Já que querem resgatar o dízimo, tem que resgatar do jeito que ele era feito. E o texto aqui é claro, que o dízimo era também uma obrigação quanto àquelas pessoas que estavam numa situação difícil. Então o dízimo nunca foi, desde aquela época, para motivo de, vamos dizer assim, fazer o vida boa lá ter carrão, ter casona, ter salário gordo. Nunca teve essa finalidade. Nunca teve. E hoje nós vemos aí pastores, pregadores, tá? Fundadores de denominação se preocupando muito quando a gente fala sobre esse assunto, porque não querem perder a vida boa que tem. Contribuição na graça, tá? É destinada a causas. Salário de obreiro, já que vocês querem bater nessa tecla, uma outra ocasião a gente vai falar sobre isso. Salário de obreiro, toda vez que é mencionado nas Escrituras, no Novo Testamento, tem a ver com sustentação e não com enriquecimento. É o básico para que ele coma e para que ele consiga dormir, tá? Não tem nada a ver com salário exorbitante, mas insistem nessa. Tá certo, gente? Tá aqui. Querem resgatar o dízimo? Então faz do jeito que era para ser feito, tá? Vamos lá. Como eu disse que falaria com vocês, né? Porque tem a galera que disse, é lógico que dízimo não era dinheiro. É lógico que dízimo era mantimento. Porque naquele tempo não existia dinheiro, existia. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14. Olha só. Vamos provar aqui que existia dinheiro naquela época. Vamos lá, versículo 22. Certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Então era anual, tá, gente? Era o dízimo da safra. Tá bem claro de novo aqui. E a cada 3 anos esse dízimo era uma preocupação com gente carente. Órfão, estrangeiro e viúva. Nós já lemos isso aqui. Tá, mas vamos lá. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, que não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, e quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. O que o texto está dizendo? Eu vou ser bem claro para vocês. Aqui Deus está preparando o povo para quando eles entravam, ou quando eles entrariam na Terra Prometida, e na Terra Prometida eles teriam um lugar sagrado, vocês sabem da história, que se tornou o tabernáculo ambulante e, posteriormente, o templo, tá? Em Jerusalém. Então, Deus já preparando o povo, olha, quando vocês estiverem estabelecidos, aqui já estava falando da Terra Prometida, que eles se instalariam ali, e alguns ficariam distante do lugar que Deus escolheria, tá? E eles teriam que levar o dízimo uma vez por ano, tá? Só que se estivesse muito longe, para não acontecer de estragar as coisas no meio da viagem, o que Deus pediu? Olha, vocês vão vender essas coisas aí, dízimo é uma porcentagem, tá? Era a 10ª parte, é exatamente isso que é o dízimo, a 10ª parte.
Então, o que Deus está dizendo aqui? Olha, quando o lugar for muito longe, não dá para vocês levar um dízimo, então vocês vendem essa 10ª parte, pega esse dinheiro e celebrem ao Senhor comendo, tá? Vocês vão celebrar ao Senhor e o dízimo de vocês será o fato de vocês gastarem esse dinheiro da venda da 10ª parte, tá? Celebrando ao Senhor, comendo ou bebendo da melhor forma possível. Então, naquele tempo, já também havia a possibilidade de se administrar o dízimo. O que os líderes religiosos gostam de falar? Que você não pode administrar o seu dízimo, que você tem que pegar o seu dízimo e levar exclusivamente naquilo que eles chamam de igreja. E que se você administrar o seu próprio dízimo, ajudando uma pessoa carente ou comprando uma coisa que você precisa, você está cometendo pecado, está roubando a Deus e o devorador vai te pegar. Eu quero dizer para você que isso é mentira dos líderes religiosos. Aqui na própria Bíblia já ficava estabelecido que quando uma pessoa não conseguia entregar o dízimo, ela poderia usufruir esse dinheiro, ela mesma, com a sua família, comendo e bebendo do bom e do melhor. Então esse negócio de você não pode administrar o seu dízimo é uma mentira. Primeiro, porque o dízimo não é mais para a igreja. Segundo, porque essa galera diz isso para você exatamente para você ficar com medo de Deus. E não há necessidade de você ter medo de um Deus que é amor. Então, não tenha medo de Deus. Isso é tudo que os líderes religiosos querem. Mas você está livre. A obra de Jesus foi completa. É totalmente eficaz e eficiente. Totalmente suficiente. Você está livre em Cristo. Tá? Jesus ressuscitou e hoje você tem acesso a Ele onde quer que você esteja. Tá? Então, esse foi o nosso assunto de hoje a respeito da contribuição dizimal, que para a igreja não tem validade nenhuma. Contribuição para a igreja é baseado na generosidade e no bom senso, a causas realmente nobres, a pessoas realmente necessitadas, sem uma quantia pré-estabelecida. É de acordo com a generosidade e alegria do seu coração e segundo as suas condições, tá certo? Então, esse foi o nosso tema de hoje. Eu agradeço a você que ficou até o final desta aula. Muito obrigado.